Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Sou Humberto, advogado aqui no Rio de Janeiro. Vou trazer para vocês hoje uma ferramenta que eu uso no dia a dia que é muito interessante, que é o Todoist. Uma ferramenta gratuita que você pode fazer ali o controle das suas tarefas no dia a dia, das suas petições iniciais, das suas audiências e tudo mais, de uma forma bem tranquila, é muito tranquila mesmo. Então, antes de a gente começar o vídeo, queria te convidar aí no nosso primeiro vídeo no canal. Ali tá, é só clicar no nosso canal e ir lá na seção de vídeos. Você vai ver no primeiro vídeo uma planilha muito interessante que eu criei para todo mundo aqui do escritório, para a gente controlar nosso escritório, nossos prazos e controlar também a questão de, enfim, fazer um controle geral ali do nosso escritório. É bem interessante, sugiro que você dê uma olhada, vale muito a pena. Então, se você tire suas próprias dúvidas, veja lá que vai ser muito interessante. Vai ser muito útil para você. Se você gostar daquela planilha, baixa lá gratuito para vocês, tá bom? Queria pedir também, se você realmente gostar do nosso vídeo, se for interessante, você por gentileza dá um like pra gente, para esse conteúdo chegar a mais gente, chegar a mais pessoas, e a gente conseguir crescer o nosso canal e, enfim, continuar, né, aqui com essas dicas para vocês, tá bom? Dito isso, vamos para o vídeo sem mais enrolação. Tudo isso, pessoal, é um sistema, um site que a gente usa para controlar tarefas, né? Controlar tarefas e prazos. E a gente consegue controlar isso de um modo organizado, que a gente não, assim, você tem uma visão geral de todas essas tarefas, sem que você perca ali o fio da meada, né? Você consegue filtrar essas tarefas por prioridade, por data de vencimento, por tipo de tarefa, e consegue delegar para outras pessoas de modo remoto, trabalho remoto. Eu vou explicar para vocês como funciona tudo isso agora. Perfeito? O Todoist é dividido basicamente em caixa de entrada hoje, né? No caso, as tarefas vencendo hoje, as tarefas vencendo em breve, pode ser, no caso, em uma semana. E a gente tem a questão de filtros e etiquetas, vou explicar para vocês como é que funciona. E também os projetos. Os projetos são como se fossem caixinhas que você coloca ali dentro as tarefas do seu dia a dia, para você conseguir ali organizar, por exemplo, por setor comercial, por tipo de processo que você atua, por exemplo, área de atuação, trabalhista, previdenciário, consumidor. Você consegue dividir as tarefas por conta disso, ou até mesmo, no caso, eu divido por setor, mas você pode dividir, por exemplo, as tarefas que são, por exemplo, de um responsável, por exemplo, um advogado do seu escritório responsável por aquilo, um estagiário responsável por aquilo, enfim, você pode dividir de várias formas possíveis. Eu vou dar uma ideia para vocês, mas eu quero que vocês entendam como funciona, que é para quando vocês forem tentar fazer no computador de vocês, vocês consigam entender e dar o seu toque, né? Cada pessoa tem uma necessidade diferente, esse sistema se adapta muito bem a todo mundo, então dê o seu toque ao sistema para que fique do seu modo, né? Fique da melhor forma possível para você, perfeito? Então vamos lá. No Twitter a gente cria tarefas, né? Basicamente, tarefas que a gente consegue ali dentro dela criar várias outras coisas. Vou criar uma para a gente ver aqui, né? Tarefas, você pode ver aqui caixa de entrada, clicar nesse maisinho aqui, como tarefa, por exemplo, vamos clicar aqui uma tarefa, petição inicial do cliente, eu vou colocar sem nome aqui, né? Assim, você pode colocar uma data de vencimento, ou seja, uma data de entrega para essa tarefa, um deadline. Essa data de entrega você pode colocar de um modo como se fosse o prazo processual, prazo que você tem interno, um prazo processual mesmo, um prazo para réplica e tudo mais. Enfim, é um prazo final, né, que você pode usar o próprio do sistema judicial, ou você pode usar um interno mesmo. Aí você pode colocar diretamente aqui, você está escrevendo, por exemplo, o prazo final disso aqui vai ser dia 5/10, né, às 14 horas. Pronto. Finalizei aqui, coloquei, né, a prioridade 4. Explicar para vocês. Dentro da tarefa, você tem aqui o título da tarefa. Clicando aqui, você vai concluir a tarefa. Né? Clica aí para vocês verem, por exemplo. Desfiz aqui. Você tem a descrição da tarefa, por exemplo, fazer com base no modelo. Por exemplo, fazer com base no modelo. Você vai dar uma instrução aqui, você vai descrever o que é a tarefa. Enfim, você vai usar esse campo aqui para escrever alguma coisa aqui, tá? Dentro da tarefa, você pode criar subtarefas, por exemplo, ligar, juntar documentação, fazer petição, enfim, você pode fazer subtarefas dentro dessa tarefa principal, tá? Eu não gosto muito de fazer isso, mas você pode usar, tá bom? Aqui você tem os campos
da tarefa, né? O projeto a qual ela pertence. Por exemplo, eu posso mover essa tarefa aqui para prospecção, né? Para prospecção aqui. Antes de falar isso aqui, eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui, como que eu divido o escritório, né? Eu divido basicamente, pessoal, em comercial, operacional e financeiro. Comercial, prospecção, obter cliente. Operacional é fazer as petições dos clientes, responder aos prazos, enfim, fazer tudo isso. E financeiro é responsável pela cobrança dos clientes, né? Então, divido isso aqui tudo. Eu tenho o meu próprio, isso aqui eu estou usando como teste, mas assim, basicamente é isso, né? Não vou colocar o nome dos meus clientes aqui, claro. Aí você divide esses projetos, essas caixinhas, para você organizar dentro dessas caixinhas as suas tarefas. Dentro do comercial, por exemplo, eu tenho aqui a prospecção e fechamento. Eu gosto de deixar só dois, mas você pode criar a caixinha que você queira. Por exemplo, você pode colocar atendimento, você pode colocar ligação, você pode colocar enviar proposta, essas coisas assim, né? Dentro do operacional, eu divido assim. Eu gosto de dividir prazos em curso, tarefas. Tarefa seria, por exemplo, pedir uma conclusão no balcão virtual, seria ligar para o cliente para informar alguma coisa, para pedir algum documento, alguma coisa nesse sentido assim. Audiência, obviamente, né? Audiências e atendimentos presenciais, né? Você pode ter gente que já vi colocar esse atendimento dentro de comercial, mas eu coloco dentro do operacional. O comercial é só prospecto, operacional que faz a parte de fechamento ali também. Requerimentos futuros, que assim, são muitos. Eu trabalho como previdenciário, muitos clientes, eles às vezes no momento do atendimento ele não tem o direito ali ao benefício, mas no futuro vai ter. Então coloca aqui uma tarefinha para lembrar no momento e entrar em contato com ele e tentar fechar o contrato. Você pode colocar infinitas sessões aqui. Isso aqui é só um exemplo, tá bom? Vou colocar aqui, por exemplo, uma tarefa, né? Uma tarefa aqui com vencimento para o dia 3. A prioridade aqui, vamos colocar prioridade 1, né? E a lista pode ser, por exemplo, trabalhista. Vamos colocar aqui, né? Um prazo em curso, né? Uma tarefa aqui, por exemplo, tarefa 2, prioridade 2. A data de vencimento vai ser, por exemplo, para o dia 2/10, amanhã, dia de eleição, né? A audiência, por exemplo, tem uma IJ lá para o dia 15/10. Vamos colocar para o dia 7/10, né? Dia 5/10. A prioridade dela é 3 e a gente tem aqui trabalhista, né? Fecha. A sessão aqui entrou sem querer. Tá bom, isso aqui pra gente exemplificar. Isso aqui são as tarefas que você vai colocando. Você tem um monte, você vai ter um monte aqui embaixo. Vai ficando aqui conforme tudo isso, né? Aqui nesses campos você pode fazer compartilhar. Você pode, por exemplo, convidar o seu estagiário, convidar o seu sócio, convidar outra pessoa para trabalhar com você para participar desse projeto. Você pode classificar, né? Por exemplo, agrupar, por exemplo, por prioridade. Por exemplo, pode colocar aqui desse modo, né? Fica bem bonitinho, prioridade 1, 2 e 3. Aí você vai excluir questão desse tipo de aqui que eu fiz antes aqui, criar as sessões, né? Se você clicar aqui agrupar por prioridade, vai ser assim, né? Ou você pode agrupar por etiqueta, né? Trabalhista, por exemplo. Trabalhista, ou você pode, enfim, ou pode ser, por exemplo, por setor, ou pode ser, por exemplo, por pessoa que trabalha nesse setor aqui. Enfim, aí você vai fazer isso aqui, ou por data de vencimento, né? Que acho que é a mais interessante. Aí você pode combinar, por exemplo. Cadê aqui? Você pode combinar, por exemplo, classifica por data de vencimento e por prioridade, né? Mas eu gosto de colocar padrão mesmo aqui, mas ver como fica melhor para você, né? Aí você pode também visualizar como lista, né? Como lista aqui. A lista fica os prazos em curso, né? Também, só que ao invés de ser vertical, aqui é horizontal, agora aqui é vertical, tá bom? Você pode classificar também aqui por agrupar por prioridade, fica aqui P1, P2, P3, ou por etiqueta, aí fica a mesma coisa, né?
O legal de por etiqueta é que você pode, da mesma forma como se você vai indicar aqui na padrão, ele vai selecionar tudo aqui, né? Ele vai ficar agrupado as cores. Por exemplo, aqui na etiqueta, e classificar por prioridade, sempre o vermelhinho, que é a prioridade 1, fica em primeiro lugar. O amarelinho aqui, que é a prioridade 2, fica em segundo lugar. E a prioridade 3 fica em terceiro lugar. Para ser justamente deixado em evidência as coisas mais importantes, né? Aí você usa como você achar melhor. Esse aqui fica mais a seu cargo mesmo, tá bom? E aqui também a gente tem hoje, por exemplo. Vamos colocar aqui uma tarefa para hoje, por exemplo. Esse aqui precisa do cliente. Vamos colocar aqui para hoje, né? Prioridade 2. Etiqueta trabalhista. E é isso. Se eu vou para hoje, a gente tem isso aqui. Aí daqui da mesma forma, você pode classificar a ordem, classificar por prioridade, por projeto ou por por prioridade com projeto, né? No caso para hoje. Eu gosto de classificar nesse caso aqui por projeto. Você vai ter comercial, as coisas mais importantes. Eu, por exemplo, começo a fazer sempre as minhas atividades diárias, começo fazendo pelo comercial, pelo operacional e pelo financeiro. Faço exatamente nessa sequência as tarefas do dia. Então, eu sempre faço isso por projeto. Você pode fazer também por prioridade. Classificar por prioridade, agrupar por prioridade. Prioridade 2. Ou pode agrupar por etiqueta. Cadê aqui por etiqueta trabalhista? Também funciona. Mas basicamente é isso. Tá bom? Aí você pode usar a sua imaginação como você quiser. Você pode, por exemplo, classificar isso aqui que eu fiz. Vamos voltar aqui. Padrão, né? Vou voltar para a lista. Você pode acabar com isso aqui tudo. Colocar aqui tudo numa só, por exemplo. Você pode acabar com isso aqui tudo. Excluir seção. E excluir seção. E excluir seção. E excluir seção. Você pode, por exemplo, ir aqui em filtros e etiquetas. Em etiquetas. Esse aqui eu criei, não sei porquê. Você pode criar uma etiqueta, né? Por exemplo, o nome da etiqueta é trabalhista. Vamos supor, eu coloquei ali, né? Sei lá, prazos, enfim, pode colocar prazo judicial. Você pode colocar, por exemplo, você pode colocar, enfim, auxílio doença. Você pode colocar prazo em curso, né? Você pode colocar, vamos supor, prazo em curso, né? Ou prazo aberto. Vou colocar aqui uma que chama atenção, né? O vermelho, né? O vermelho chama atenção. E deixar aqui nos favoritos, por exemplo. Que toda vez aqui tem um prazo aberto, né? Toda vez que tiver o prazo aberto, vai ter aqui a tarefa que você vai colocar aqui. Esses aqui são os favoritos, beleza? Para vocês verem aqui. A caixa de entrada, você pode colocar aqui uma coisa que não tem nenhum, não tá no comercial, não tá no processo, não tá no financeiro, não tá em favoritos, está na caixa de entrada. Você pode depois mover para um desses campos aqui. Hoje, o que está vencendo hoje, você pode classificar aqui conforme eu te falei. E geralmente você vai abrir aqui, você vai ver o que tem para fazer hoje, né? Em breve, são o que tem para fazer nos próximos dias, né? Vamos ver aqui, que a gente colocou aqui, tá muito longe, né? Vamos colocar aqui um para amanhã. Em caso amanhã é dia 2. Vou colocar para o dia 3/10, né? De 2022. Vou colocar para esse dia. Porque a data tá ao contrário. No caso seria 03 10 03 2022, segunda-feira. Você tem que configurar a data, inclusive, que é interessante você configurar a data, porque eu coloquei aqui, tá no padrão americano. E não é legal. Não é legal, não. Assim, a gente não faz muito isso, né? Outubro é 22, vamos colocar aqui pro dia 4.
de outubro. É isso. E a gente tem aqui, esse aqui em breve, né? Em breve você vai ter aqui. Sábado hoje você tem isso aqui. Até venceu já, né? Amanhã, domingo, segunda-feira e terça-feira você tem isso aqui tudo, né? Hoje, por exemplo, você pode classificar. Se já tiver vencido, é que não tem muito vencido aqui, mas você pode colocar, por exemplo, para você pode colocar para reagendar tudo quando não tem muita coisa vencida, é bem legal. Em breve, como eu te falei, são isso aqui. Você tem aqui para hoje, por exemplo, sábado, né? Terça. Mas eu coloquei terça-feira. Terça-feira, quando tem tarefa, tem um pontinho aqui embaixo do número, né? Dá para você ver aqui. Quanto mais tarefa você tem, mais vai ficando grande aqui na lista para baixo. Então, basicamente é isso. Filtro e etiqueta são, por exemplo, filtro. O próprio nome disso são filtros, né? Obviamente, você vai colocar aqui, isso é bem interessante. Vamos criar um filtro aqui, por exemplo. Que funciona basicamente assim os filtros. Você vai filtrar, por exemplo, os parâmetros dos filtros. Você pode colocar, por exemplo, P1, P2, prioridade 1 e 2 que vence em 15 dias. Que você coloca assim, né? Por exemplo, parâmetro hashtag o projeto que você tem e sem data de vencimento, por exemplo, criado em até 30 dias, sábado à noite, por exemplo, delegada para mim, enfim, são várias possibilidades. Eu particularmente gosto desse daqui, tarefas importantes nas próximas 2 semanas. Na verdade eu coloco nos próximos 5 dias, que é o que eu usei aqui, que é esse aqui, ó. Importante nesses 5 dias é editar filtro, que é P1, P2 em 5 dias. Você pode colocar 10 dias, pode colocar 7 dias, né? Aí basicamente isso você pode fazer. Então deixa aqui nos favoritos. E tudo que é importante, no caso está na prioridade 1 e 2 e esses 5 dias, tá aqui para mim, né, que é mais importante. E prazo em aberto, por exemplo, operacional aqui, se toda vez que a pessoa vem aqui colocar a etiqueta, vamos botar aqui, né, a etiqueta da pessoa prazo em aberto, só colocar a etiqueta e vem para cá, né, e tá aqui também. Aí pode estar concomitantemente aqui e ali também. Por exemplo, os próximos 5 dias. Pode estar aqui também, né? Caso petição inicial do cliente, prazo aberta, se conclua aqui, sai dos dois. Tá perfeito? Mas a etiqueta você pode filtrar, por exemplo, para ver a produtividade dos seus estagiários, se delegou para as pessoas, enfim, você pode fazer de várias formas. A etiqueta aqui pode delegadas a mim, por exemplo. Até como eu mostrei na criação do filtro aqui, por exemplo, nos parâmetros, né? Por exemplo, você pode... cadê aqui? E é delegada a mim, né? Por exemplo, você pode colocar... vamos colocar aqui. É delegada a... Aí você vai ter que ver as pessoas, né? Por exemplo, criar um filtro aqui. Nome do filtro, vamos supor, estágio fulano. Vamos colocar aqui o exemplo do estagiário fulano, né? Delegado a, por exemplo, aqui ter que saber o arroba da pessoa, né? Tem que saber o nickname da pessoa. Mas delegada a pessoa, aí colocaria o filtro, colocaria em favoritos, você sabia ali, né? Você saberia aqui exatamente qual, para quem foi delegado, né? Aqui por prioridade, né? Prioridade, no caso, prioridade 1, pode colocar, enfim, outros filtros também. E basicamente é isso, pessoal. Isso aqui é realmente uma ferramenta muito interessante para você que assim, tem problema em enfim, saber dos prazos ali, assim, cumprir os prazos, assim, tem uma organização mais interessante sobre isso. É uma forma muito interessante de você controlar ali de um modo gratuito, né? E tem aplicativo para o telefone, o Todoist ele manda a notificação para o seu e-mail, né? Até vou mexer nessas configurações aqui para vocês verem, por exemplo. Aqui as configurações, né? Divulgando sócio, geral, né? Por exemplo, português do Brasil, data América São Paulo, formato da data é dia, mês e ano, formato da hora pode colocar 13 ou assim também, né? De começo do dia começa na segunda-feira, próxima semana, segunda-feira, fim de semana, né? Basicamente é isso, né? Avançado. Vou atualizar aqui.
Avançado você tem convite automaticamente, coisas assim, assinatura, né? No caso é R$ 5 por mês. Na verdade, vamos ver aqui, que custa, né? Eu pago R$ 10 por mês, vamos ver se continua isso aí. Vou colocar BRL. Eu consegui mudar a moeda aqui, acho que porque o computador está em inglês e não tá aqui não dá pra ver aqui não, mas se você usar o em português vai estar R$ 10 por mês, é bem baratinho, não é tão caro assim não. Tema, né? Você pode colocar, tem vários temas aqui, você pode colocar o tema esse aqui, que é bem embolado, né? Vamos salvar aqui primeiro, né? Produtividade. Pode ter meta, por exemplo, você pode colocar o dia de folga e modo férias. Os lembretes, só para quem tem o plano fodão aí, né? E aqui você pode colocar, por exemplo, um resumo diário, né? Você pode enviar para você. No caso aqui, tarefas, toda vez que a tarefa é concluída, você pode pedir para eu mandar um e-mail para você, tarefa delegada a você e comentários para você que tu pode receber um e-mail, que é bem interessante. Backup só que é para quem deu upgrade, e as integrações, pessoal, as integrações, você pode criar, por exemplo, integração aqui no seu feed de calendário, você vai lá você vai lá aqui no, como é que é o nome agora, gente? Você vai no Gmail e pode no Google Calendar, você pode copiar isso aqui e vai criar uma agenda para você, que tudo que está aqui, as etiquetas vão para lá também. Não é muito legal não, porque assim, não funciona muito bem, mas assim, é uma forma de você ficar sabendo também, né? Agora um macete que eu tenho para vocês aqui, que é bem interessante, é bem interessante mesmo. Que você pode, aqui dentro disso aqui, né? Você pode aqui, por exemplo, caixa de entrada. Cadê aqui? Vamos colocar aqui na caixa de entrada mesmo. Mas pode ser de qualquer projeto, pode, ou projeto ou caixa de entrada. Você vem aqui, você tem aqui, por exemplo, adicionar sessão, enviar por e-mail tarefas para este projeto, né? Você vem aqui, enviar por e-mail, aí tem um e-mail que você envia, realmente. Se você enviar um e-mail aqui, né? Você vai ter aqui o e-mail, você vai ter aqui, vai criar uma tarefa, né? Você pode fazer, basicamente, pessoal, é o seguinte, você vai aqui no Gmail, é bem interessante. Se você recebe as publicações da OAB, né, lá no seu vamos lá, gente, vamos lá. Se você recebe as publicações no seu e-mail, você pode criar um filtro, por exemplo, vamos pegar aqui um e-mail qualquer. Esse aqui é a troca a senha do Gov aqui, né? Vamos colocar aqui Reddit. Vamos lá. Esse aqui mesmo. Essa combinação de GL, né? Que é o Glassdoor. Ou vamos para cá. Sei lá, vamos pro estilo aqui mesmo. Você pode criar um filtro, né? Um filtro aqui, por exemplo, filtrar mensagens assim. Você vai, toda vez que a pessoa mandar isso aqui, no caso, toda vez que, por exemplo, a OAB te mandar um e-mail, você vai criar um filtro, tá? Você vai ignorar a caixa de entrada e você vai encaminhar esse e-mail para o e-mail do Todoist, né? O e-mail do Todoist que você tem lá, né? Para você, toda vez que cria uma tarefa, que você tem uma tarefa, você vai que enviar um e-mail para lá, você vai receber como se fosse, vai criar uma tarefa nova lá, né? Vamos colocar aqui, fazer um teste, né? Copiar aqui o e-mail, o Benedito e-mail, vamos enviar aqui. Vamos lá, teste. Aí toda vez que você enviar um e-mail, aí vai criar uma tarefa lá automaticamente. Por que isso é interessante? É interessante porque toda vez que você receber uma publicação por exemplo, do TRT, do TJ, tudo quanto lá,
você pode direcionar para lá e você vê lá diretamente as suas publicações. É bem interessante isso aqui. Outro dia eu explico para vocês se vocês quiserem saber como que isso funciona. Tá perfeito, pessoal? Vamos ver como é que ficou aqui. Aquele amigo que eu criei, tá vendo? Aconteceu isso aqui. Teste, né? Aí toda vez que o e-mail ele é enviado, ele vem como se fosse isso aqui, ó. Ele vem como se fosse um arquivo de HTML, né? Teste, você vai ver a publicação, você vai clicar aqui na publicação, você pode criar subtarefas, dividir, enfim, fazer um monte de coisa. É bem interessante. Então é isso, pessoal. Tá até ficando com a voz um pouco rouca aqui. Isso foi isso pra vocês, como é que tudo isso funciona. E espero que tenha ajudado vocês. Se ajudou, peço por gentileza que vocês deixem o like pra gente chegar a mais pessoas, pra gente conseguir crescer o nosso canal, chegar a mais gente. E, enfim, disseminar a informação, que acho que é muito importante. Perfeito? Então é isso. Um abraço para vocês, fiquem todos na paz e até a próxima.